Olá, você que nos assiste, você está no Vitrine Rio Preto, um podcast do Sim Comércio Rio Preto, que representa mais de 15 mil empresas na cidade, que geram 80 mil empregos indiretos, 80 mil empregos diretos e indiretos, e mobilizam mais de 10 bilhões de reais na cidade. Hoje é a estreia, a primeira temporada do podcast. Eu sou o José Lázaro de Sá e seja muito bem-vindo. Para estrear nosso episódio número 1, temos a honra de receber o candidato à Prefeitura de São José do Rio Preto, doutor Valdomiro Lopes. Doutor Valdomiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Obrigado, Lázaro. É uma alegria estar aqui nesse sindicato importante. Como você disse, ele é muito importante porque, na verdade, ele congrega grande parte dos empregos e do nosso PIB de Rio Preto. Exatamente. Nós representamos empresas do comércio varejista, lojas de rua, lojas de shopping, mercados. Então, temos assuntos aí muito importantes para tratar. O senhor está aí na corrida eleitoral. Doutor Valdomiro Lopes, que atualmente é deputado estadual, está no seu quarto mandato. Quarto mandato. Uma longa trajetória política, né? E bem-sucedida. Você já foi vereador por 3 mandatos, foi prefeito da cidade em 2 oportunidades, uma delas sendo reeleito no primeiro turno, que é um grande feito, é um feito notável, e agora pretende mais uma vez aí administrar essa cidade tão importante que é São José do Rio Preto. E aí, para começar a nossa conversa, eu já pergunto ao senhor, uma pergunta que o senhor já deve estar até acostumado a responder, mas eu, cumprindo o dever de ofício, eu vou perguntar mais uma vez. Mas eu vou mudar um pouco a abordagem. Por que os cidadãos riopretenses devem eleger o senhor para prefeito de São José do Rio Preto? Bom, a primeira coisa assim, a ser considerada é que eu fui 2 vezes prefeito de Rio Preto. E quando eu fui prefeito, enfrentei muitos desafios que a cidade tinha há anos e anos. A questão do controle das enchentes, que eram incontroláveis, porque Rio Preto é um fundo de vale, e principalmente a Avenida Filadélfia, lá do Rio Preto, e as avenidas Andaló, Zé Monia, Brasilusa, Juscelino Kubitschek, Badibacite, elas recebiam e recebem ainda, né, toda a água que vem da parte mais alta da cidade, e eram inundações atrás de inundações, e isso foi se perpetuando, isso foi se acentuando, até que no meu primeiro governo nós tivemos a maior enchente da história da cidade. E aí eu peguei aquilo como uma coisa importante, né, para poder fazer essa obra, mega obra de controle das enchentes. Esse foi o primeiro dos grandes desafios. Depois, outro desafio foi a saúde, né? Nós tínhamos unidades de saúde precárias, UPAs junto de UBSs, né? Nós tínhamos, lá no Solo Sagrado, por exemplo, a UPA e a UBS era junto, ficavam pacientes em macas, mal acomodados. Nós construímos 3 novas UPAs, a UPA Norte, a UPA Jaguaré, a UPA Tangará, e reformamos e ampliamos a UPA Santo Antônio e a UPA Vila Toninho. Essas 2 UPAs da própria prefeitura para poder abraçar, na verdade, a necessidade da cidade em termos da urgência e emergência na saúde. Também enfrentamos o problema habitacional. Construímos, nos meus 2 mandatos, 10.300 unidades do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas de mais baixa renda. Mas dessas 10.300, perto de 7.000 da faixa 1. Para as pessoas entenderem, faixa 1 é o Nova Esperança, 2.491 casas, o Lealdade e Amizade, 2.508, o Solidariedade, 1.300 casas, o Residencial Vila Toninho, 1.256 apartamentos. E a faixa 1 é aquela cuja prestação era de R$ 25 a R$ 85 por mês. Para as famílias de mais baixa renda, aquelas que não tinham condições nenhuma, na verdade, de fazer um financiamento, né? E depois que eu deixei a prefeitura, nenhuma nova UPA foi construída, nenhuma casa da faixa 1 foi entregue, nenhuma obra de controle das enchentes foi continuada, e isso é que está me fazendo vir de volta, né,
Além de outros detalhes que nós vamos conversar ainda durante aqui o nosso podcast, mas isso é que me fez sair candidato a prefeito de novo, além de andar pelas ruas e o apelo das pessoas. Rio Preto, nesse tempo, andou para trás. E Rio Preto é muito importante, Rio Preto é muito forte. Rio Preto pode muito mais e nós temos que fazer Rio Preto ir adiante, andar para frente de novo. Daí a minha candidatura. Aproveitando que o senhor deu um panorama a respeito das necessidades de Rio Preto, uma vez eleito, quais serão suas prioridades imediatas? Bom, primeiro é fazer um balanço da situação da prefeitura, não é? Que me preocupa muito, porque eu deixei uma prefeitura totalmente saneada. Para você ter ideia, eu fui prefeito de 2008 a 31 de dezembro de 2016. 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016, 8 anos. E quando eu deixei a prefeitura, deixei um caixa com 70 milhões no dia 1º de janeiro de 2017 para o prefeito que me substituiu, que ele podia gastar em qualquer coisa que fosse necessária para a cidade. Além disso, deixei muitos projetos prontos com dinheiro em caixa, já vinculados para serem feitos esses projetos. Entre eles, os megacomplexos de viadutos, né, que eram obras caras, aquele lá, por exemplo, que não deu tempo que eu fizesse, né, lá na região da Avenida Mirassolândia, da Avenida Falavina, terminar a mobilidade urbana toda, com a construção, o término da construção do terminal urbano central, os corredores de ônibus, enfim, uma série de recursos que eu deixei já vinculados a essas obras e com muito pouco serviço de dívida a ser pago. Hoje, Rio Preto é uma cidade que o que mais me preocupa é a questão da regressão das áreas básicas, como saúde, educação, e também as dívidas que a cidade vai ter que pagar e encarar nos próximos anos, que, segundo os cálculos do pessoal da própria prefeitura, mais de 1 bilhão de empréstimos já consolidados e mais 650 milhões de um empréstimo que foi votado pela Câmara e que, se puder legalmente cancelar esse empréstimo, eu quero fazer, é um empréstimo do SEMAI para buscar água lá no Rio Grande. Não que não seja importante isso, é importante, mas eu acho que ainda não é hora. Tem formas e formas de você buscar essa água no Rio Grande, e uma delas que eu defendo é buscar dinheiro a fundo perdido, nem se for uma parte a fundo perdido, ou então numa parceria público-privada que pode ser feita, mas com calma, com sabedoria, com todos os cuidados que a administração pública requer. O senhor tocou num ponto muito importante. Eu, como advogado, eu sempre acabo ressaltando essa questão da responsabilidade, não só fiscal, mas a jurídica também. E o senhor, eu tenho visto outras entrevistas, o senhor sendo muito cauteloso em relação a esse empréstimo que tem gerado muita polêmica, de 650 milhões do SEMAI. E o senhor deixa bem claro, sendo possível, legalmente possível, o senhor pretende dar um passo atrás para buscar outras alternativas? Não darei passo atrás, eu simplesmente cancelarei esse empréstimo. Buscar alternativas para suprir essa questão do fornecimento de água. Considerando que a máquina pública, a administração da cidade, ela já vem tomando uma série de compromissos e que nós temos um orçamento já definido para 2025, diante das propostas, e inclusive eu quero falar um pouco sobre isso, o senhor não acha que a Assunção, uma próxima gestão, ela acaba ficando bastante limitada para a execução de muitos projetos? Bom, o que foi votado na Câmara é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento do ano que vem ainda não foi votado. Tenho a impressão que será votado nos próximos dias. Até uma correção. Né? Já tem uma provisão de qual que seria esse orçamento. De 3, então, pouco nós mais não de 3 sabemos. Mas, na verdade, é que o que mais preocupa são esses recursos vinculados desses empréstimos de mais de 1 bilhão de reais, isso sem falar dos 650 milhões do SEMAI,
que aí passaria, seriam mais de 1,5 bilhão de reais que devem ser pagos. A primeira prestação está sendo paga esse ano, 2024, e as próximas 5 prestações, porque foram empréstimos todos a curto prazo, né, deverão ser pagas pelo próximo prefeito de Rio Preto, o que preocupa muito. Falando do plano de governo, doutor Valdomiro, o plano já gerou bastante polêmica, este é outro assunto que o senhor já teve aí algum Sim. desgaste, mas eu sou obrigado a tocar nesse assunto também. O senhor apresentou um plano bastante sucinto, os eixos da sua governabilidade. O senhor não tem um receio de que as pessoas pensem, que os cidadãos da cidade pensem que talvez não tenha ainda um plano construído para a administração de Rio Preto? O povo de Rio Preto me conhece. Primeiro, sabe do que eu sou capaz e do que eu fui capaz. Simplesmente eu fiz esse plano só com os eixos principais do nosso futuro governo: eixo da saúde, eixo da habitação, eixo da assistência social, eixo da cultura, eixo da educação. Por quê? Olha, se você abrir a internet, tem para vender planos de governo de 100 páginas, 200 páginas. Eu pergunto às pessoas, agora olhando nos olhos daqueles que estão nos vendo aqui: o que adianta você fazer um plano de governo de 100 páginas, 150, 200 páginas, como outros adversários nossos e outros concorrentes fizeram, e depois não cumprir nem 10% disso? O que eu tenho a mostrar, e as pessoas têm consciência disso, é a nossa capacidade de buscar recursos além do orçamento da cidade de Rio Preto. Eu, quando fui prefeito, nos 2 mandatos que passaram, os mandatos que passaram, mas é uma baliza para as pessoas entenderem. Eu não era nem do partido do governador e não era também do partido do presidente da República, mas fui o prefeito que mais recursos trouxe, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para fazer as obras que mais desafiavam a cidade em anos e anos seguidos. E vou fazer a mesma coisa, porque tenho conhecimento, tenho bom relacionamento e tenho tudo preparado para isso. E nós temos aqui em Rio Preto um hábito dos adversários, que é o hábito na verdade, de fazer a clonagem. Que você põe por exemplo, eu lancei uma ideia na saúde. Por que não copiaram ainda? Porque não tiveram coragem. Porque se eu tivesse escrito lá, eu pus lá: vamos fazer na saúde um incremento da atividade médica no atendimento às crianças. Coloquei esse eixo lá na saúde, é um dos eixos da saúde. Dentro do eixo macro da saúde, você tem esse eixo lá, que é um dos eixos de lá. E aí eu já anunciei no primeiro debate nosso, falei: olha, já vou anunciar aqui uma coisa em primeira mão. Nós vamos construir a primeira UPA infantil de Rio Preto. Além de colocar pediatras em todas as 5 UPAs que existem, vou fazer uma UPA infantil, que é um conceito novo, um conceito moderno, de atender as crianças separadas dos adultos. E aí disse onde vai ser. Vai ser lá do lado do Hospital da Região Norte. O Hospital da Região Norte vai dar cobertura para essa UPA infantil e vai atender também os casos que precisam. E já vamos fazer um link que eu já combinei com o governador Tarcísio de Freitas para que as crianças de casos mais graves e mais complicados sejam já transferidas imediatamente para o HCM, que é o Hospital da Criança, que é vinculado ao Hospital de Base, e é um hospital do Estado que a Prefeitura tem convênio com ele. Sobre as ideias, as ideias estabelecidas num plano de governo, o senhor não acredita que as boas ideias podem ser replicadas? Bom, eu acredito, se alguém agora dos outros candidatos quiser adotar essa ideia minha, eu vou ficar feliz, não é? Mas eu preciso ter o privilégio de anunciá-la às pessoas, mostrar para as pessoas que isso foi fruto de um trabalho de consultoria nossa, dos técnicos que nos ajudaram,
dos colegas médicos que nos ajudaram em todas as áreas, não só dessa da saúde. Nós vamos anunciar, caso a caso, já anunciei também uma outra coisa muito importante na habitação. Nosso governo foi muito forte na área da habitação. Acabei de dizer aqui do número de casas faixa 1 que nós construímos. Eu vou em busca de mais 5.000 casas da faixa 1. Aí as pessoas perguntam, mas como, Valdomiro? Nós já temos o terreno. E o terreno já é da prefeitura. Porque hoje não se faz mais casa faixa 1, porque o custo do terreno subiu muito. Mas eu, quando fui prefeito, arrumei uma área de 90 alqueires para a prefeitura, construí lá, comecei a fazer a construção de um distrito industrial / empresarial, que é o Ecoparque Empresarial Norte, que foi abandonado pelo atual governo. Agora que venderam uma ou outra arinha lá para começar, mas sobraram do lado 70 alqueires, que são da prefeitura. E o fato desse terreno ser da prefeitura vai baratear a construção e dar a possibilidade da gente fazer casa faixa 1 de novo em Rio Preto. E eu vou lá no governo federal buscar isso do Minha Casa Minha Vida. E sabe por que as pessoas acreditam? Porque elas sabem que eu tenho capacidade para fazer isso, porque eu já fiz isso e vamos fazer de novo. Por isso que ser prefeito de Rio Preto, se você exercer a sua atividade com toda a liderança que possa ter um prefeito de uma cidade de 500 mil habitantes, mas, na verdade, nós não temos 500 mil habitantes só. Nós temos mais 1,5 milhão de pessoas que gravitam aqui em torno da nossa cidade e que dependem de muitas coisas da nossa Rio Preto. O prefeito de Rio Preto, se exercer a sua autoridade na integralidade, é muito mais importante que qualquer deputado federal, qualquer deputado estadual. E aí vai em busca, falando em nome da cidade, das pessoas. Eu fiz isso no outro governo. Repito aqui, eu não era nem do partido do presidente da República e não era nem do partido do governador. E fomos campeões em trazer verbas para Rio Preto. Mais do que isso, nós ganhamos, no final do nosso segundo governo, o maior prêmio que uma cidade pode receber de justeza, de liderança e de correção das suas contas. Ganhamos o prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública do Tribunal de Contas da União, como sendo a melhor cidade. Rio Preto foi considerada a melhor cidade de toda a região sudeste do Brasil. E quando eu falo região sudeste, são mais de 10.660 cidades da região sudeste. E sudeste, sabe quais são os estados? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio Preto foi a número 1 em governança pública, em retidão das aplicações dos recursos. Isso quem está dizendo não sou eu. É o Prêmio Mérito Brasil que eu recebi como prefeito do Tribunal de Contas da União em Brasília. E depois disso, nunca mais Rio Preto recebeu esse prêmio. Candidato Valdomiro, hoje nós temos um tempo ainda e eu gostaria de dar um giro sobre alguns problemas que são prementes para várias parcelas da sociedade aqui da cidade. Um deles é em relação ao horário das creches. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito, porque ele impacta não apenas as mães e pais, inclusive, que precisam conciliar compromissos, mas acaba impactando o seu próprio emprego e a realidade das empresas. O que o senhor planeja a respeito? O que eu planejo com as creches é fazer o que nós fizemos, repetir. O horário das creches tem que ser um horário compatível com o trabalho das mães e dos pais, porque senão ele gera problemas. Inclusive, quando fui prefeito, eu criei um programa que, infelizmente, não foi adiante, que era o programa Criança Feliz,
que foi abrir creches na região central da cidade. Nós não tínhamos terreno da prefeitura aqui, mas eu aluguei 2 imóveis, adaptei esses imóveis, um aqui no começo do centro com a Redentora, um outro aqui entre o centro e a Vila Ercília, e lá nós fizemos 2 creches para atender as mães que trabalham aqui na região central. As mães que trabalham no centro. Antes de trabalhar, deixavam seus filhos lá, e no final do turno do trabalho, à tarde, pegavam as crianças lá. Infelizmente, esse programa, depois das 2 creches que eu construí, não foram mais adiante. Nós vamos retomar isso, porque isso é importante. A cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, zerou as vagas de creche. Por que nós não podemos fazer isso? Podemos e queremos fazer e vamos atrás de fazer isso também. Outro tema extremamente delicado em relação às pessoas em situação de rua. Principalmente nos centros comerciais, a gente vê uma aglomeração de pessoas com problemas desafiadores para a gestão pública e que acabam impactando nas atividades comerciais, na sensação de segurança, dentre outros desdobramentos. Qual é o plano do governo, do seu governo, para lidar também com esse desafio? Olha, quando eu fui prefeito, parece assim que eu estou querendo retornar ao passado, mas não é não. São coisas boas que nós fizemos lá e que não foram mais feitas. Eu fiz o primeiro censo das pessoas em situação de rua da história de Rio Preto. E sabe o que nós descobrimos? Que existem 5 tipos principais de moradores de rua. Rapidamente, só para vocês conhecerem. Tem aquela pessoa que decidiu morar na rua, por incrível que pareça, quer morar na rua. E com a Constituição permite, ela quer ficar na rua. Tem aquele que é doente mental e que vai para a rua, precisa de tratamento. Tem o dependente químico, 3º tipo, que precisa também de tratamento. Tem os desalentados, aqueles que perderam tudo que tinham, foram despejados das suas casas, às vezes famílias inteiras que foram para a rua. E que precisamos fazer, na verdade, o tratamento da família como um todo, estudando a questão do trabalho dos pais, onde eles podem se encaixar, e aí entra a assistência social e a educação muito fortemente. E o 5º tipo, que é o mais perverso, são os traficantes de drogas e os fugitivos da justiça. Identificamos isso quando fizemos lá aquele censo lá atrás, que o número de pessoas em situação de rua era muito menor do que é hoje. Quando montamos as equipes, e as equipes eram Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Assistência Social e Saúde. Os doentes nós encaminhamos para os hospitais psiquiátricos, os dependentes também para tratamento, e os fugitivos da justiça. Esses, quando viram a polícia na rua, identificando um por um, e agora nós vamos fazer melhor ainda, porque nós vamos fazer o reconhecimento facial, um por um, das pessoas em situação de rua, e vamos aqui identificar uma coisa impressionante e muito chata, porque hoje nós temos a nossa região metropolitana, né? E eu já tenho andado pelas ruas e tenho conversado com as pessoas. Muitos são de cidades aqui do entorno nosso, de prefeitos que, de forma terrível, encaminham essas pessoas para cá. Com isso, quando nós fizemos isso lá atrás, a redução das pessoas em situação de rua foi tão drástica, porque em torno de 35%, mas ainda eram foragidos da justiça e traficantes. Os que não foram presos, que não deu tempo de prender, se evadiram da cidade e houve uma redução drástica dessas pessoas em situação de rua. E isso precisa ser feito de novo. Agora com mais competência, porque nós temos mais instrumentos, nós temos, na verdade, a identificação pessoa por pessoa, e a identificação que tem que ser feita dia a dia, para que a gente identifique, para que a gente catalogue, para que a gente ajude quem precisa e para que a gente mande prender quem está fugindo da justiça e quem é traficante de droga.
Aproveitando o gancho, o senhor fala aqui, por exemplo, do reconhecimento facial, né, dessa parcela dos moradores que, na verdade, de rua, né, situação de rua, mas que, na verdade, seriam traficantes, seriam infratores da lei, né? O governo de São Paulo, hoje, ele tem o programa Muralha Eletrônica, que é, Sim. a sequência do programa Detecta, que é a utilização de recursos tecnológicos para leitor de placa, para reconhecimento facial, para tornar a cidade um pouco mais tecnológica, dentro daquele conceito de Smart Esse é um City. programa que eu, inclusive, participei da discussão dele na Assembleia de São Paulo, inclusive com o governador Tarcísio de Freitas. Vem para o interior fortemente. É preciso que as prefeituras e os prefeitos, né, na verdade, abram as portas e façam essas parcerias, uma coisa muito importante. Já está chegando aqui. Então, hoje, se eu não me engano, em torno de 80 municípios de São Paulo são aderentes desse programa, Sim. que é para integrar as polícias e para coletar as Rio informações Preto também. como uma maneira mais eficiente de combater o crime, de prevenir o crime e Sim. combater o crime. Está nos planos, então, do seu governo Com certeza. aprofundar esse tipo de convênio? Inclusive, nós temos um ônibus, um ônibus que está sendo muito pouco usado, mas que foi adquirido no meu governo, que tem uma câmera que consegue identificar pessoas a centenas e centenas de metros de distância da Guarda Municipal. Vai ser integrado a isso. E a leitura de placas nas entradas, saídas da cidade é muito importante para você identificar carros roubados, que foram furtados ou que foram, na verdade, fruto de roubo em outras cidades e até na própria Rio Preto, e que possam ser identificados e localizados pela polícia. Partindo desse assunto, inclusive, considerando que existem entidades que representam empresas que podem ajudar nesse aprofundamento por parte do poder público, por conta da sua expertise, qual é a sua visão em relação a parcerias com entidades representativas, entidades empresariais, para afirmação de convênios com empresas, etc.? Eu acho que isso é muito importante, é bom e eu vejo com bons olhos, né? O que nós precisamos fazer? Porque essa boa parceria, ela tem influência, inclusive, no resultado da vinda para cá. Como eu disse no início, o Rio Preto tem 500 mil habitantes agora. O novo censo atualizado já mostrou isso. Mas para cá vem milhares de pessoas da região, vêm no comércio, vêm fazer tratamento médico, vêm fazer todo tipo de atividade aqui. E essas pessoas precisam se sentir seguras, como é o caso do calçadão de Rio Preto. Nós precisamos transformar o calçadão de Rio Preto num local seguro. Eu tentei começar essa transformação no meu governo, fiz inclusive uma parte do calçadão, que foi uma obra assim terrível para mim, porque eu lembro que nós tivemos que fazer buracos, trocamos até um encanamento de incêndio, coisa que tinha aqui encanamento de ferro de mais de 100 anos, que estavam já deteriorados, mas reservamos, fizemos, colocamos hidrantes para prevenção e para atender os incêndios que porventura pudessem acontecer no calçadão, e fizemos inclusive marquises. A nossa ideia é transformar o calçadão no maior shopping da cidade. Até porque muitos comerciantes hoje, e são muitos amigos meus, reclamam dos valores que eles pagam de aluguel nos atuais shoppings, que são muito altos, né? Se a gente der essa outra oportunidade, porque o centro da cidade, em todas as cidades desenvolvidas, ele é o número 1 de atração para quem vem de fora, para quem é daqui. Então, eu quero... E isso é uma parceria que tem que ser feita, inclusive, com este sindicato, com o sindicato dos comerciários, com todos os lojistas, na verdade, participando. Isso é uma parceria que eu gostaria muito de fazer, que eu já fiz lá atrás, na primeira fase do calçadão, inclusive com a associação comercial, que, num simbolismo, eu, como prefeito, disse a eles: vocês não querem participar
doando o projeto, que era, na verdade, aquilo foi um gesto meu, não é? Porque custou R$ 70.000. Marcelo Pala foi o arquiteto que fez o projeto da primeira fase de recuperação do calçadão, mas um gesto para mostrar à associação comercial e a todo o comércio de que o nosso governo era um governo de boa vontade, de revitalização do centro, dando ao centro e ao comércio a grandiosidade e a importância que ele tem. Olha, nosso tempo estourou, doutor Valdomiro, mas eu gostaria de um comentário seu rápido sobre a questão de impostos e incentivos fiscais para empresas. Isso está no escopo do projeto? Bom, aí nós precisamos fazer o seguinte, olha, nós precisamos estudar caso a caso e precisamos estudar, inclusive, a questão hoje do endividamento da prefeitura. Mas algumas distorções graves você já enxerga aqui, por exemplo, na região central da cidade. Você vê que o valor venal aqui no centro da cidade ele é alto. E quando você vende um imóvel, por exemplo, aqui no centro da cidade, e você compra um imóvel em um bairro da região da Boa Vista ou da Macena, ou mesmo lá nas artérias principais que vão lá para a região norte, você paga muito mais o metro quadrado lá, comercialmente falando, do que o metro quadrado aqui, comercialmente falando. Mas a diferença dos valores dos impostos é muito grande. Isso precisaria haver um reequilíbrio, mas tudo na sua hora certa, no seu momento certo, com um estudo, na verdade, que precisa ser aprofundado e dar ao centro também uma maior condição de se construir mais metros quadrados aqui na região central, na proximidade aqui do calçadão, por conta de você atrair para cá todos os bairros, e isso também nos centros comerciais dos bairros que já se formam. Hoje você tem centros comerciais na região norte, na região leste, que são centros comerciais muito fortes, que precisam ser olhados pela prefeitura com um olhar muito especial, porque eles geram emprego, eles geram renda e eles geram desenvolvimento. Maravilha. Doutor Valdomiro, nós estamos presenteando o senhor com essa caneca do Sim Comércio Rio Preto, Vitrine Rio Preto Podcast. O senhor está estreando esse podcast e aqui tem 3 palavras, 3 bandeiras que são muito caras para o sindicato: livre iniciativa, livre concorrência e transparência. Nós sabemos que o próximo prefeito terá grandes desafios e a gente deseja todo sucesso, e o sindicato já está à disposição para ser um parceiro relevante do próximo prefeito. Desejamos sucesso na sua campanha e gostaríamos que o senhor desse a sua mensagem final aí para os nossos espectadores. Minha mensagem final é uma mensagem, na verdade, de esperança, né? Talvez as pessoas tenham estranhado de eu falar aqui de tantos problemas que a nossa cidade tem hoje, na educação, na saúde. Mas olha, Rio Preto é grande, Rio Preto é maior do que eu, Rio Preto é maior do que todos nós. Por isso que eu sempre digo e repito, aliás, na nossa campanha, o nosso lema, o nosso slogan é: Rio Preto é grande porque Rio Preto pode mais. E pode mais mesmo, porque tem demonstrado isso com o passar do tempo, com o passar dos anos. Vou dizer um dado para você. A minha família chegou aqui em Rio Preto, meu avô, pai do meu pai, em 1898. Imagina, Rio Preto era uma pequena cidade. Vamos chamar uma vila grandezinha, meio grandinha assim, mas muito pequena. Não havia nem parado aqui o trem, a linha do trem não havia chegado em Rio Preto, coisa que fez com que Rio Preto alavancasse um grande desenvolvimento. Então, eu conheço essa cidade pela minha família, conheço por mim que nasci aqui, e nós amamos Rio Preto. E Rio Preto é grande e forte. Por isso, Rio Preto tem jeito. E o jeito é trabalhar, trabalhar, trabalhar e cuidar das pessoas.
Por isso que o nosso lema é esse: Rio Preto pode mais. E pode mais com 40 para prefeito. Faz um V aí, ó. Um abraço. Muito obrigado, doutor Valdomiro. Obrigado por sua presença. Foi muito rica a nossa conversa. Obrigado a vocês que assistiram esse episódio. Se gostou, compartilha. E não deixa de acompanhar aí, seguir o canal do Vitrine Rio Preto e os canais do Sim Comércio Rio Preto para mais conteúdos. E até o próximo episódio. Um abraço.